Abra aí a sua Bíblia, se você pode, abra aí a sua Bíblia em Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22. Gênesis 22, a gente vai ler bastante hoje, hein? Então, fiquem ligados aí, que a leitura vai ser longa. Gênesis 22, do 1 ao 19. Uma história que eu gosto bastante, que fala muito sobre fé. Então, o tema da nossa live, da nossa semana aqui do nosso Café com Sabedoria é Vivendo pela Fé. Então, a gente já viu que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais eu busco a palavra de Deus, mais a minha fé aumenta. Ela não é por um esforço interno, mas é por eu me esforçar em estar em contato com a palavra de Deus e deixar que essa palavra de Deus vá me transformando, vá mudando o meu comportamento, mudando a minha mentalidade, fazendo eu enxergar o agir de Deus nas coisas simples, que todos os dias nós vivemos milagres. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Quanto mais a gente ouve, mais a gente se fortalece nessa fé. Amém? E hoje eu quero ler aqui uma história de considerado o pai da fé, Abraão. Está lá em Gênesis 22. Começa dizendo o seguinte: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhes respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos os dois para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-lhe até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar.
a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Até aqui. Gente, eu não sei vocês, mas para mim, Abraão é o pai da fé e não é à toa, né, gente? O pedido do Senhor era que ele tomasse ao filho dele, ao único filho dele, a Isaac, e ele entregasse o filho dele como um sacrifício. E o que me chama mais atenção aqui é que Abraão não questiona, Abraão não reclama, Abraão não cria resistência, Abraão obedece imediatamente. Porque diz no versículo 3 que ele se levanta de madrugada e começa a preparar tudo para ir para o monte que o Senhor ia mostrar a ele. Então a obediência de Abraão é um ato imediato. Ele ouve a voz do Senhor e ele age imediatamente. Só que era o filho dele, era o único filho dele. E ele amava esse filho. E ele amava esse filho. Mas ele amava mais o Senhor. Ele ouvia e ele não entendia, ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele acreditava que o Senhor ia prover. Ele acreditava que dali ia sair um testemunho, que dali ia sair um milagre, que dali Deus ia fazer alguma coisa. E aí ele chama o filho dele, chama mais 2 dos servos dele, arruma o jumentinho, arruma a lenha e vai. E foram 3 dias caminhando, até que chegou no monte onde ele avistou o lugar onde Deus tinha mandado. Imagina a guerra mental que Abraão deve ter passado nesses 3 dias. O quanto ele deve ter pensado, eu vou voltar. Ou, o que eu estou fazendo? E eu acredito que o momento mais crítico desses 3 dias que eles foram caminhando ali, é justamente no momento em que o filho dele, a hora que ele chega lá no 3º dia, que ele chega no monte, o filho dele pergunta para ele. Imagina você, né? Não sei aqui quem é pai, é mãe. Eu ainda não sou mãe, não tenho filhos, mas eu não consigo nem mensurar isso. De você caminhando com o seu filho, seu único filho, levando ele para um monte, e o filho pergunta, pai, mas aqui tá, né? Tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, tá aqui como que chama o negócio? A lenha, o fogo. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? E o que me chama a atenção é que Abraão, ele não falha na fala dele nenhuma vez. O cutelo, obrigada, Cláudia. Exatamente. Então tá aqui o fogo, tá a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, ele não falha na fala dele nenhuma vez. Ele responde com segurança, porque ele conhece a Deus. Ele responde com segurança porque ele conhece o caráter de Deus. E ele diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Antes disso, lá no versículo 5, eu até enfatizei a hora que eu estava lendo, que ele diz assim, ó. Ele diz aos servos dele, né? Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos para lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então Abraão já declara aos servos dele, diz, olha, a gente vai lá, a gente vai adorar e nós voltaremos. Ele não diz, eu voltarei para junto de vós. Ele diz, nós voltaremos para junto de vós. Ele tinha certeza, ele tinha plena convicção que ele e o filho dele iriam voltar juntos para encontrar os servos. Ele tinha certeza, ele não duvidou em momento nenhum na palavra dele.
a fé que ele tinha, a confiança que ele tinha. Então ele diz aos servos, ele responde ao filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ele não diz não sei, ele não fica calado, porque ele poderia nesse momento, a dúvida e o medo dele poderiam ter tomado conta e ele não ter palavras para responder ao filho. Ele não diz ao filho: você é o sacrifício, você é o holocausto, é você o cordeiro. Ele não diz isso em momento algum. Ele diz: Deus proverá, Deus vai dar um jeito. Eu não sei, meu filho, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus vai dar um jeito. Eu sei que Deus proverá. Eu sei que Deus não vai permitir que você seja o holocausto. Deus não faria isso. E aí eles seguem. E aí ele chega ao lugar que Deus havia designado, né? Ali ele edificou o altar, dispôs a lenha. Ele foi até o último, até os 48, 49 do segundo tempo. Ele chegou lá, viu que não tinha nada, Deus não falou nada. E ele: eu vou continuar. E eu imagino a cena, ele amarrando o filho perguntando: pai, o que o senhor está fazendo? A Bíblia não diz, mas ele era um rapaz, porque lá no versículo 5 diz que eu e o rapaz, então já era um moço crescido. E eu imagino ele amarrando o filho se perguntando: pai, o que o senhor está fazendo? Eu imagino que o filho deve ter questionado, mas Abraão continua, sem ver nada, sem ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente está no meio da prova, porque aqui no versículo 1 diz que Deus pôs à prova Abraão. Quantas vezes a gente está no meio da prova e Deus não dá resposta nenhuma. E você está olhando a situação e falando: Deus, mas está indo para um caminho que não glorifica o teu nome aqui. Como que o Senhor não vai me responder nada? Mas ele não desiste. Ele continua, ele obedece, ele faz aquilo que Deus disse para ele fazer. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então ele fez tudo que o Senhor mandou. Ele chegou às últimas consequências. Ele estava disposto a fazer o que Deus tinha mandado. Mas com fé que Deus ia intervir, que Deus ia prover, que Deus ia mudar a circunstância. E aí no versículo 12, no versículo 11 diz: mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, não faça isso. E ele responde: eis-me aqui. Por várias vezes, né, Abraão responde quando Deus chama: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aqui estou eu, seu servo, pronto para obedecer, sem entender, indo contra aquilo tudo indo contra as minhas emoções, indo contra as minhas convicções, indo contra os meus sentimentos, indo contra a minha razão, indo contra tudo aquilo que eu acredito. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, um servo obediente. Eis-me aqui, um servo fiel. Eis-me aqui. Estou disposto para fazer o que o Senhor me chama para fazer. Quantas vezes nós não entendemos, nós questionamos, nós vemos as coisas indo tudo por um caminho que não é o que a gente acredita que é o certo. E a única coisa que nós temos que dizer é: Senhor, eis-me aqui. Não sei o que o Senhor está fazendo, não estou entendendo, Senhor, mas eis-me aqui. Eis-me aqui com o coração disposto, eis-me aqui com o coração obediente,
Eis-me aqui, faça a tua obra. Eis-me aqui. Abraão me ensina muito a ir contra o chamado de Deus, a prova de Deus. Ele nos convida a ir contra tudo aquilo que nós acreditamos. Ir contra os nossos sentimentos, ir contra as nossas emoções, ir contra as nossas convicções. E Deus não quer tirar nada de mim nem de você, assim como Ele também não queria tirar nada de Abraão. Pelo contrário, a promessa dele era uma promessa grandiosa. Mas primeiro ele queria ter certeza de que o coração de Abraão estava com ele. De que Abraão amava a Deus sobre todas as coisas. E Abraão diz: eis-me aqui. A fé dele é uma fé que a gente tem que espelhar na fé de Abraão. Abraão não murmurou, Abraão não reclamou, não questionou. Abraão só fez o que tinha que ser feito, até as últimas consequências. Agora nós, na primeira dificuldade, na primeira situação que contraria a nossa vontade, na primeira situação que exige de nós força, resistência, resiliência, persistência, a gente diz: não, não quero mais. Deus esqueceu de mim. Desse jeito eu já não quero. Eu já falei isso. Eu já falei: ah, não, se for para viver desse jeito eu não quero, não. Aquele momento de revolta: ah, não, ó, não aguento isso mais, não. Tava nem começando ainda a obra. E eu já falando: não dou conta, não consigo, isso é demais para mim. A gente chora, a gente esperneia. E Abraão não. Abraão só obedeceu, confiou. Foi contra tudo aquilo que era intuitivo. Tudo aquilo que ele acreditava e até contra o sentimento dele. Porque ele sabia que Deus não queria tirar nada dele. Deus não quer tirar nada de mim, de você. Pelo contrário, Ele quer nos abençoar grandemente. Mas primeiro Ele quer saber onde que está o seu coração. Onde que está o meu coração. O meu coração, o seu coração, por mais que nós amemos pessoas, por mais que nós conquistemos coisas, mas o meu e o seu coração tem que estar primeiro em Deus. E nós vamos ser provados. A nossa fé vai ser provada. E não vai ser provada com uma coisa leve, uma coisinha boba. Vai ser uma provação mesmo de fé. Você tem fé? Onde está o seu coração? Você acredita verdadeiramente ou não? Na Bíblia, as pessoas eram provadas. A gente vê várias pessoas que são chamadas por Deus e elas dizem: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não falo bem. Senhor, eu não vou dar conta, isso é demais para mim. E Deus nunca diz assim: oh, coitadinho. Não, por quê? Porque Deus sabe o poder que está em cada um de nós, a porção que Ele nos deu, dele, que Ele colocou em nós. Então Deus sabe o poder que existe em nós, em mim, em você, que Ele nos concede, que é Ele através de mim e de você. Então Deus não tem pena, fala: oh, meu filho, coitadinho. Não, Deus Ele é bondoso, Ele tem compaixão, mas Ele sabe o que Ele colocou em você. O que Ele colocou em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Então, Abraão não foi vencido pelo medo, não foi vencido pela insegurança, não foi vencido pelas coisas que passou na mente dele. Ele se manteve firme. E Deus diz: Abraão, Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Ele não responde com um questionamento: Senhor, é isso mesmo que é para eu fazer?
Ai, que bom, Senhor, que o Senhor ouviu sua voz, porque eu já estava aqui desesperado. Eu achei que o Senhor tinha sumido, ainda bem que o Senhor falou, porque não é para eu fazer isso não, né? Ele não responde nada disso, ele diz, Senhor, eis-me aqui. A posição que ele teve quando Deus chamou ele pela primeira vez, sem ele saber o que Deus ia pedir para ele, e a posição dele depois da ordem que Deus já tinha dado, foi a mesma. Quando Deus chama ele lá no versículo 1 e diz, Abraão, ele sem saber o que Deus ia pedir para ele, ele responde, eis-me aqui. Senhor, estou à sua disposição. O que o Senhor quer de mim? E a posição de Abraão, a resposta de Abraão, depois que ele já tinha dado toda a ordem para ele, que ele está ali com o cutelo na mão para sacrificar o próprio filho, a resposta dele se manteve a mesma. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, eis-me aqui. Eu já sei o que o Senhor me pediu, eis-me aqui. Eu continuo aqui. Se for isso, me diz, eu vou até o fim. Agora nós, enquanto a gente não sabe ainda das coisas, a gente diz, Senhor, eu tô aqui, Senhor, me usa com poder e autoridade. Eu faço essa oração até hoje. Deus me usa, que seja o Senhor através de mim, eis-me aqui, Senhor. E a hora que a nossa fé começa a ser provada, a gente começa a tremer na base. Começa a duvidar. Será que isso é mesmo para mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu não sou uma fraude? Chora, esperneia, fala, eu não dou conta, eu não aguento mais isso. Quando Deus nos chama, a gente se sente escolhido, mas quando Ele nos prova, a gente se sente abandonado. Mas a prova da fé é parte do processo. A prova da fé é parte do crescimento espiritual. Então, quando vier a dificuldade, que eu e você façamos como Abraão. Senhor, eis-me aqui. Como diz Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus estava forjando Abraão, testando Abraão, porque o que viria de Abraão iria perdurar ali por nações e nações, tempos e tempos. Tanto é que a gente está aqui, milhares e milhares de anos depois, falando da história de Abraão. Olha a responsabilidade, o peso dessa história. Hoje estamos aqui reunidos, estudando, e a história não vai parar. A palavra céus e terras passarão e a palavra não passará. Então tinha algo muito grande sobre Abraão. E aí, quando Deus diz, né? Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Ou seja, aquilo que ele declarou, que ele profetizou, aconteceu. Deus proveu um carneiro. E ele toma o carneiro e oferece em holocausto em lugar de seu filho. E ele põe o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E aí o Senhor responde novamente, pela segunda vez, brada uma voz do anjo do Senhor e diz: Por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar.
A tua descendência possuirá a cidade dos inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quantos queremos chegar na bênção, mas não queremos pular a prova, né? A gente recebe de Deus uma palavra, de bênção, e a gente quer pular a parte da prova. A gente quer ir direto para a bênção. Mas a gente tem que entender que a provação da nossa fé, como a gente leu ontem em Tiago, tende por motivos de alegria o passar por várias provações. Porque essas provações produzem perseverança. Eu já passei por algumas provações na minha vida. E a cada vez, e tem provações que elas se repetem, sabe? Porque eu acho que Deus quer deixar bem claro pra gente, para não deixar dúvida nenhuma, que se Ele vê no nosso coração ali um vestígio de dúvida, Ele vai mandar essa prova de novo, até que você entenda verdadeiramente. Fala, não, Senhor, agora eu já entendi. Já não tenho, isso já não me abala mais em nada. Isso não mexe mais comigo. E eu já passei por várias vezes pela mesma provação, pela mesma situação. E cada vez que essa situação, a primeira vez que a situação veio era desesperador. Eu chorava, eu falava, ai, que eu não tô entendendo e tal. Aí vem de novo, aí você chora menos. Aí vem de novo, aí você já nem chora. Aí vem de novo, aí você já fala, de novo. Já tô acostumada. E aquilo já passa a ser algo assim que você diz, só isso? O que antes era um monstro passa a ser um negócio em que você fala, só isso? Meu Deus é muito maior, Ele já fez várias vezes, Ele vai fazer de novo. E assim a gente vai crescendo na fé, se fortalecendo na fé. Então meu desejo dessa live é que eu e você tenhamos uma fé como a de Abraão. Nossa, Lu, não consigo me ver com a fé de Abraão, não. Por que não? Por que não? Hoje nós temos acesso, assim como Deus falava diretamente com Abraão, hoje nós temos acesso a Deus através de Jesus, que veio para religar o nosso relacionamento com Deus. Então todos hoje temos esse relacionamento, podemos ter esse relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Só que não tenha dúvida de que a sua fé será provada. E tenha por motivo de alegria essas provações, porque isso produz perseverança, mais intimidade com o Senhor, mais vínculo, mais força, mais convicção. E aí você começa a ser luz. Você começa a ser uma pessoa de fé e outras pessoas veem a sua fé e elas falam, eu quero ter essa fé também. Eu quero acreditar como a Tânia acredita, eu quero acreditar como a Helenilce acredita, eu quero acreditar como a Maria acredita. E você passa a ser luz. Essa luz já está aí dentro de você. Só que às vezes a gente vai abafando ela com os nossos medos, as nossas inseguranças, o nosso controle. Porque fé é você soltar, você abrir mão do controle. Você acreditar em Deus não é só falar da boca para fora, eu tenho fé, eu acredito em Deus, é você abrir mão do controle. É você se jogar, é você entregar, é você confiar. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que abrir mão das nossas convicções, daquilo que a gente acredita que é certo. A gente tem que abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Abrir mão. O velho homem, renunciar a si mesmo, que Jesus disse, renuncie a ti mesmo. E renunciar a nós mesmos exige fé. Eu deixo as minhas convicções de lado e entrego e abro mão do controle.
e deixo Deus transformar a minha vida. Amém? Quem tá chegando aí pela primeira vez, coloca eu aí nos comentários, eu quero te recepcionar aqui, quero te dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o nosso Café com Sabedoria. O tema dessa semana é Vivendo pela Fé. Então, essa semana toda estamos trazendo algumas passagens, alguns versículos que falam sobre fé. Ó, a Silvana está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Silvana. Quem está aí pela primeira vez, quero convidar vocês a seguirem o perfil para vocês aproveitarem, né, os conteúdos, as lives. Essa live aqui, a Flávia também está aí pela primeira vez. Essa live aqui, o Café com Sabedoria, fica salva agora lá no nosso canal do YouTube. Então você pode assistir essa live novamente ou compartilhar essa live com outras pessoas. Inclusive eu vou falar para quem está aqui todos os dias, ir lá no nosso canal, dar uma força. Vai lá no canal do YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário lá, tá? Para dar uma força no canal, porque quanto mais o vídeo é curtido, comentado, mais ele é entregue e para que essa mensagem chegue para mais pessoas, ok? Então quem já tá aqui já é de casa, vocês têm tarefa de casa hoje, tá? Ir lá no canal do YouTube, deixar o like, comentar bastante lá. E agora, quero convidar vocês a abrir a Bíblia em João, capítulo 1, versículos 11 e 12. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz lá em João, capítulo 1, versículos 11 e 12? A Silvana colocou aqui, para mim coisas ruins não são de Deus. Mas o que é ruim? O que é ruim? Como que eu julgo algo bom ou algo ruim? Tem coisas ruins que aconteceram comigo que eu julguei que era ruim e que para mim foi a coisa, hoje olhando, foi a coisa que me libertou, foi aquilo que me aproximou mais de Deus. Então tem coisas que nós não podemos julgar como boas ou más. Por exemplo, você disse as doenças. Na Bíblia tem uma passagem que Jesus cura um cego de nascença. E eles perguntam assim para Jesus, quem pecou para ele ser cego, para ele nascer cego? Foi os pais dele que pecou ou foi ele que pecou? E Jesus disse, nenhum. Essa doença veio para o nome de Deus ser glorificado. Ou seja, a cura desse cego de nascença está na Bíblia. Então a cegueira dele era para ficar registrado na palavra de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E muitas pessoas creram em Jesus por causa da cegueira deste homem. Então eu não posso dizer que algo é bom ou ruim. É Deus quem sabe o que é bom ou ruim. Porque quando eu digo que a doença que me acometeu é algo ruim, eu não entendo que isso pode ser um testemunho para o nome de Deus ser glorificado. Então não cabe a mim julgar o que é bom ou ruim, cabe a mim confiar em Deus, obedecer a Deus. E é o que a gente leu aqui hoje. Abraão podia falar, não, isso não é de Deus, porque isso é ruim. Isso não pode ser de Deus. Como que ele pede para eu sacrificar o meu próprio filho? Isso não é... Hoje não tem isso mais, viu, gente? Hoje a gente está na nova aliança. Lembrando que isso aqui é uma história do Antigo Testamento. Você não vai ouvir Deus pedir para você sacrificar alguém hoje. Tá? A gente tem que entender contextos históricos. Mas se Abraão tivesse julgado como, não, isso é ruim, eu não vou fazer, o nome dele não estaria escrito aqui. Hoje a gente não estaria aprendendo tanto com a história dele. Então hoje eu não julgo as coisas como boas ou más, eu simplesmente aceito. Aceito as coisas que eu preciso passar para eu forjar o meu caráter, para eu trabalhar a minha humildade, para Deus quebrar o meu orgulho.
Tem coisas que eu estou vivendo hoje que aos meus olhos antigamente eram coisas terríveis. Eu iria dizer, nossa, Deus me abandonou nessa situação. Mas hoje eu não julgo como boa ou má. Porque a mente que julga é a mente que está identificada com algo que não é de Deus. Não cabe a mim julgar uma situação como boa ou ruim. Cabe a mim aceitar, obedecer, confiar e desfrutar. Amém? Então vamos ler lá João capítulo 1, que eu já estou atrasada. Versículos 11 e 12. Diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os próprios judeus ficaram contra Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome de Jesus, e crer no nome de Jesus não é dizer da boca para fora, é viver segundo a palavra de Deus, é renunciar a si mesmo, é entender que, Deus, eu vivi uma vida longe do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu arrependo de tudo aquilo de errado que eu fiz, eu quero viver com o Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero viver algo novo, eu quero renunciar a mim mesmo, eu quero renunciar ao pecado, à minha vida errada, eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor e aceitar tudo aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Isso é aceitar Jesus. É aceitar, renunciar a si mesmo. E tem uma oração que a gente faz aqui todos os dias na live, que é uma oração de entrega. Uma oração onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você declara isso em voz alta, porque existe um poder nas nossas palavras. Quando a gente confessa, quando a gente declara, quando a gente fala e o nosso coração está realmente entregue ao Senhor, nosso coração está realmente disposto a passar por essa transformação, algo começa a acontecer dentro de você. Eu queria te convidar a fazer essa oração junto comigo. Se você ainda não conhece, se você nunca fez uma oração onde você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloque eu quero aí nos comentários que eu vou orar. Você vai repetir essa oração junto comigo. E se você fizer essa oração consciente de tudo aquilo que você está falando, de coração aberto, você ganha o poder de ser chamado filho, filha de Deus. Porque filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E você se coloca à disposição de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. A Marise, a Márcia. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. A Francilene também. Então vamos lá. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo, tá? Sabendo, consciente de tudo aquilo que você está falando. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. E recebo o teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor.
Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém. Amém. Vamos orar então para a gente finalizar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por essa live, obrigado pela sua revelação, obrigado pela sua palavra, Deus. Que tenhamos a fé de Abraão, Deus. Uma fé que não questiona, uma fé que não resiste, uma fé que não cria reclamação, mas uma fé que obedece, confia e age. Que todas as vezes, Deus, que nossa fé for provada, que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz a tua obra. Faz aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. Eu oro, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está nessa live, pela vida das pessoas que oraram, que declararam, que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor as guie no caminho da fé, do conhecimento do Evangelho, que ela se fortaleça cada dia mais, Deus, na sua presença. Que seja o Senhor através dela cada dia mais, Deus. Que ela seja luz no mundo. Eu oro por todos que aqui estão, Deus. O Senhor dê a eles um dia abençoado, produtivo, próspero, abundante. Que o Senhor guarde a sua entrada, guarde a sua saída e que o Senhor faça, Deus, a sua obra na vida delas. Não faça aquilo que elas querem, não faça aquilo que eu quero. Faça aquilo, Deus, que nós precisamos. E nós vamos confiar, obedecer e desfrutar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, amanhã estaremos aqui de volta. Se você vai estar aqui comigo amanhã, comenta um eu aí bem animado. Quero vocês aqui. Exatamente, Lenils. Quem vive pela fé não caminha sozinho. Confia que Deus está guiando cada passo. Exatamente, exatamente. Isso aí, gente. Que bom saber que vocês vão estar aqui comigo. E lembrando que quem tá aqui tem uma tarefa, tá? Vocês que estão aqui todos os dias, a Fernanda, a Patrícia. E lá no canal do YouTube deixar o like e um comentário sobre o que você aprendeu nessa live de hoje. Daqui uma horinha, mais ou menos, a live já está disponível no canal do YouTube. E vocês vão lá, comentem o que você aprendeu nessa live de hoje, tá bom? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau.